A diretoria segue trabalhando no mercado para definir questão de saída, para definir questão de chegada. Todos os clubes, os 47 participantes da Copa Libertadores 2026 definidos. O que será que a torcida do Cabuloso pode esperar do Papai Noel neste fim de ano? As novidades do Cruzeiro nesta quarta-feira. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é rapidinho aqui, já vou soltar o vídeo, né? Chegando com as informações importantes do nosso Cruzeiro, mercado agitado. Vamos aqui estar reagindo o vídeo da Samuca TV e Tatiá Esporte, deixando os créditos aqui, né, pessoal? Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, pessoal. Então é isso, bora pro vídeo. Nesta quarta-feira, véspera aí de Natal, e o torcedor naquela expectativa, o mercado vai se agitando, claro que agora nesse período de festas, né? Vamos ver aí se acontece alguma novidade pelos lados do Cruzeiro. Mas deixa eu começar falando aqui sobre a Copa Libertadores 2026. Muita expectativa, o Cruzeirão voltando a disputar o torneio mais importante do continente. E atenção para todo o calendário, hein? No que envolve o Cruzeiro. Os 47 times já estão definidos. Teremos aí aquela primeira fase, né? Chamada pré-Libertadores. Temos os últimos representantes aí foram definidos nos últimos dias. E aí temos aquela fase inicial para depois irmos para a fase de grupos. Então vamos lá, os 47 representantes do Brasil: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Bahia e Corinthians. Da Argentina, Argentinos Júniors, Boca Juniors, Independente Rivadavia, Platense, Rosário Central, Lanús e Estudiantes. Da Bolívia, Always Ready, The Strongest, Bolívar, Nacional Potosí. Do Chile, Coquimbo Unido, Universidade Católica, O'Higgins, Huachipato. Da Colômbia, o Independente Santa Fé, Independente Medellín, Deportes Tolima e Júnior Barranquilha. Do Equador, Independente Del Valle, Universidade Católica, Barcelona de Guayaquil e LDU. Do Paraguai, 2 de Maio, Cerro Porteño, Guarani, Libertad. Do Peru, Alianza, Cusco Universitário, Sporting Cristal. Do Uruguai, Liverpool, Nacional, Peñarol e Juventud. Da Venezuela, Carabobo, Deportes La Guaira, Universidade Central de Venezuela e Deportivo Táchira. Cabeças de chave: Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Peñarol, Nacional do Uruguai, LDU, Fluminense e Independente Del Valle. Cruzeiro no pote 2, com Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar e Universitário do Peru. Atenção para as datas. Teremos aí no começo do ano essas primeiras fases e depois aí sim, sorteio da fase de grupos, 18 de março. A fase de grupos ela vai de 8 de abril a 27 de maio. Aí depois vem o mata-mata, que será disputado fase de oitavas de final, 12 e 19 de agosto, quartas de final, 9 e 16 de setembro, semifinais, 14 e 21 de outubro e a final, dia 28 de novembro, que o Cruzeiro possa aí fazer bonito na Copa Libertadores de 2026. As fases iniciais. A fase 1 tem The Strongest contra Deportivo Táchira, Juventude do Uruguai contra a Universidade Católica do Equador, 2 de Maio do Paraguai contra a Alianza Lima. Os vencedores destes duelos, eles vão entrar na fase 2, e aí teremos o vencedor de Juventude do Uruguai e Universidade Católica do Equador enfrentando o Guarani do Paraguai. O vencedor de The Strongest, Deportivo Táchira, enfrentando o Deportes Tolima. E o vencedor de 2 de Maio do Paraguai e Alianza Lima enfrentando o Sporting Cristal. Os outros duelos da fase 2, Barcelona do Equador e Argentinos Júniors, Nacional Potosí, Botafogo, Carabobo e Huachipato, O'Higgins e Bahia, Liverpool e Independente Medellín. Da fase 2, saem 8 classificados para a fase 3, e aí eles se enfrentam e esses 4 vão entrar no pote de número 4 para o sorteio completo, então, da Copa Libertadores da América. Tá tudo pronto. Para o Cruzeiro, o interessante mesmo é o sorteio do dia 18 de março e a gente vai acompanhar tudo. Uma quarta-feira de trabalho, apesar de ser véspera de Natal, com certeza aí o departamento de futebol do Cruzeiro trabalhando, muita coisa em contato. Comissão técnica, departamento de futebol para acertar todos os detalhes. Vamos ver se ao longo desta quarta-feira teremos algum avanço aí na questão da saída de Gabigol, na negociação com o Santos e também nas 2 negociações que o Cruzeiro tem hoje em andamento, que é o Vitão com o Internacional. Já explicamos tudo no vídeo de ontem das Quentes do Dia. Quem não acompanhou pode passar lá. É uma negociação que o Cruzeiro quer muito, mas ainda não está sacramentada, pontos importantes para serem ajustados, e também a questão do Gerson. Devemos ter aí até a próxima semana alguma novidade quanto a essa questão, ou para o sim ou para o não. O Cruzeiro aguarda a volta aí de Alexander Medvedev, que é quem manda no Zenit,
voltar aos trabalhos, porque um intermediário do Cruzeiro terá uma conversa com o clube para entender se é possível reduzir aquela pedida de 40 milhões de euros ou então, se isso não for possível, o Cruzeiro parte para outra situação no mercado. Uma semana decisiva. O Cruzeiro tem no dia 2 de janeiro seu aniversário. Então esse presente de Natal, quase sempre, o Cruzeiro deixa para apresentar para o seu torcedor no início da temporada. Lembrando, ano passado, um mercado bem movimentado com Alexandre Matos, com o Diniz, indo ao mercado em busca de contratações, mas o torcedor que pode sim ter pelo menos uma boa expectativa para reforços nos próximos dias. A diretoria trata tudo com muito sigilo, não poderia ser diferente. O Cruzeiro que vem dentro das suas possibilidades buscando reforços de peso, e reforços de peso causa todo o burburinho e o leilão que o Cruzeiro não tem o desejo de entrar para buscar algo como reforço para a próxima temporada. A gente atualiza nesse momento e daqui a pouco, na volta do boletim do Cruzeiro, vamos trazer outra novidade que o clube pode ter na lateral direita, hein? Tem nome que pode retornar à Toca da Raposa, campeão da Copa Libertadores. Mas, Pedro e amigos da Itatiaia, há pouco entrei em contato com amigos de Porto Alegre, os bastidores agitados do Internacional, uma grande crise financeira no Colorado, que faz o clube se desfazer, podemos dizer assim, do seu principal nome na zaga. Vitão, 25 anos. O atleta que já teve passagem, pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o atleta que teve também na mira recentemente de alguns clubes importantes, como o Besiktas, Porto, Benfica, até o próprio Real Betis chegou a ficar muito próximo da sua contratação, o que não acabou concretizando na última temporada. E a informação é que o Cruzeiro vai avançando para ter o Vitão no próximo ano. E tem o João Marcelo como uma possível moeda de troca. Também o próprio Japa Itatiaia, que já vinha trabalhando esta informação. Mas os direitos econômicos do Vitão não pertencem apenas ao Internacional. Por isso, outros membros estariam no meio de toda essa negociação. O staff do atleta, o próprio jogador, o que, para avançar depois de tudo certo com o Internacional, teria uma nova conversa e um novo acerto. O João Marcelo não deseja interesse de ir para o Internacional. E com isso aparecem outros clubes com desejo na contratação do João Marcelo. Lembrando, o atleta que pertencia ao Porto foi contratado em definitivo pelo Cruzeiro no meio da temporada do ano passado. Ao todo fez 66 jogos com o Cruzeiro. Nesta temporada apenas 8. Ele que fez aquela cirurgia bem delicada, multiligamentar, no joelho direito. Muito jovem também, o João Marcelo, 25 anos. Então o Cruzeiro acertando com o Internacional. Um acordo na casa dos 7 milhões de euros, tendo o João Marcelo indo pro Inter e também o empréstimo do Japa. Mas o desejo do João Marcelo é permanecer na Toca, então tem muita coisa envolvida nessa negociação, mas com o Internacional, principalmente pela grana que tá precisando, principalmente por receber um atleta do nível do João Marcelo, o Cruzeiro larga na frente e tem também algumas concorrências, como o próprio Flamengo, que já manifestou interesse pelo jogador. Pedro. Ô, Ale Simões, vamos fazer um exercício aqui dos zagueiros que o Cruzeiro tem disponíveis no elenco, ignorando a questão física nesse instante. Porque o ano vira e a questão física ela vai trazer circunstâncias. Mas ignorando as circunstâncias, como é que vocês enxergam o ranking, tecnicamente falando, dos zagueiros do Cruzeiro? O Fabrício é melhor, né, Simões? Ah, sem dúvida, o Fabrício Bruno é melhor. Concorda, Ale? Concordo. Depois do Fabrício Bruno, tecnicamente, tem o Vidalba ou tem o João Marcelo? Pra mim, nesse momento tem o Vidalba, ele faz uma temporada de 25 muito forte, ele jogou muita bola. Então, pra mim, o Vidalba tá à frente do João Marcelo, que, infelizmente, ainda não, e acho natural, não conseguiu retomar o seu melhor ritmo, ainda não é o João Marcelo de antes da cirurgia. E para zagueiros conta demais, né, Ale? Muito. Jogar conta muito. Ele teve alguns poucos minutos depois da cirurgia, mas não conseguiu se firmar, não. E acho que ainda vai ter um pouquinho mais de tempo até que as coisas voltem ao normal. Estamos de acordo, Simões, que o Vidalba vem primeiro e depois vem o João? Se a gente for pensar o melhor que já apresentou com a camisa do Cruzeiro, eu acho o João Marcelo mais zagueiro do que o Vidalba. No conjunto da obra. Mas, se a gente for pegar o universo de 2025, aí é indiscutível, né? O Vidalba é titular absoluto do time e o João Marcelo praticamente não jogou e não foi um processo fácil de retorno, né? Teve alguns jogos que ele mostrou realmente estar completamente fora de ritmo e um em especial que foi aquele contra o Sport Recife no Mineirão, né? Que foi uma atuação desastrosa. E até por isso, na hora da decisão, por exemplo, contra o Corinthians na Copa do Brasil, o escolhido foi o Jonathan. Que tá hoje, tecnicamente, ali na 4ª posição da zaga do Cruzeiro.
Assim, é porque é difícil, zagueiro, porque assim, eu sou meio da escola Filipão, sabe? Eu acho que zagueiro tem que zagueirar. Zagueiro tem que ser alto pro Simões. Não, zagueiro tem que zagueirar. E eu acho que o Jonathan Jesus é um bom zagueiro, tanto que ele entrou muito bem no jogo contra o Corinthians aqui no Mineirão e jogou muito bem lá em São Paulo também, o Jonathan Jesus. Então, mas é um garoto ainda, né? Vai crescer, vai, mas de toda forma, não foi a escolha do Léo Jardim, até porque tem muito, hoje em dia, com essa questão da saída de bola, e o Ale, que foi treinador de futebol, sabe disso, né? Com essa construção que começa lá atrás e que é uma coisa relativamente recente no futebol, né, Ale? Era muito comum tiro de meta, o goleiro daquele chutão pra frente e o bumba meu boi. Você tem uma dupla, que você tem um destro e o canhoto, isso facilita para essa construção. Né? Isso facilita para essa construção. Então, até isso pesou a favor do Vidalba, que se deu muito bem com o Fabrício Bruno. Mas isso também faz diferença. O Vidalba ainda jogou como lateral, né? Durante um tempo. Então, sim, tem mais essa facilidade. Ele vem de uma formação de destaque com 3 zagueiros no Argentinos Júnior, né? Na Libertadores de 2023, sob o comando do Milito. O Argentinos Júnior jogava com 3 zagueiros, né? Era aquele formato de 3 zagueiros, tipo o São Paulo que é pôr no Atlético. E o Vidalba era o cara que fazia ali o lado esquerdo, né? Era o terceiro zagueiro pela esquerda, né? O São Paulo fez muito no Atlético, o terceiro zagueiro pela direita, né? O Argentinos Júnior com o Milito tinha um terceiro zagueiro pela direita. O próprio Milito tentou fazer isso no Atlético, né? Não deu muito certo, porque o terceiro zagueiro pela direita, às vezes ele põe o Fux, o Lianco, e não são jogadores com a característica para jogar na lateral. Porque o Cruzeiro, quando tinha a bola, trazia o Lucas Romero para ficar ali mais centralizado, empurrava o Fabrício, que tem facilidade para fazer os lançamentos, o passe pelo lado direito. O Vidalba, muitas vezes, ia abrindo ali quase como se fosse um lateral, né? Então, ele teve essa facilidade. Acho que nesse momento, se você for falar no futuro e tal, mas nesse momento, acho que o Jonathan Jesus está à frente do João Marcelo, pelo que ele realizou nesse ano. Acho que ele está um pouquinho à frente e tal, mas eu acho que mesmo com a permanência dos dois, que eu não acredito, do Jonathan Jesus e do João Marcelo, eu acho muito importante que o Cruzeiro traga mais um zagueiro fera mesmo, acima desses dois, para fazer parte desse grupo. Portanto, Ale Simões, onde eu queria chegar com essa situação toda? Onde entra o Vitão nesse ranking? Para mim o Vitão ele vem para tomar o lugar do Vidalba. Para mim ele vem para tomar o lugar. É isso? Sem dúvida, né? Porque é um pedido do Tite, tá custando muito caro. Se a gente for pensar, ele tá custando mais do que o Fabrício Bruno custou. Não é verdade? Se o João Marcelo fosse cedido, no caso, com mais o contexto o empréstimo todo, do Japa, o contexto todo, ele tá custando mais caro que o João Marcelo, que o Fabrício Bruno. Ok, ele tem menos idade do que o Fabrício Bruno, mas o Fabrício Bruno é muito mais zagueiro do que ele, né? Tanto que o Fabrício Bruno tá na seleção, né? Foi convocado pelo Carlo Ancelotti para a seleção brasileira aí nas últimas convocações, num processo em que o Vitão participou, né? Um vestibular em que o Vitão também estava inscrito. Então, mas de toda forma é um pedido do Tite, com certeza. E é interessante, né, o Ale, porque assim, na bola aérea o Fabrício Bruno é muito superior ao Vitão. Aliás, o Fabrício Bruno na bola aérea ele é muito bom, né? Muito bom. Tanto defensiva quanto ofensiva. Agora, dois zagueiros extremamente rápidos, né? 2 zagueiros de muita recuperação. Eu acho que isso pode dar um pouquinho da pista aí do que o Tite pretende para esse Cruzeiro de 2026, né? Você ter 2 zagueiros rápidos, né? 2 zagueiros de recuperação, eu acho que talvez possa falar um pouquinho sobre o que o Tite pensa em relação aí à formação do Cruzeiro para a próxima temporada. 12h26, o Rubem Júnior tem mais novidade no mercado da bola do Cruzeiro, hein? A gente vai falar já sobre isso. Rubem Júnior, quem é o cria da toca que pode voltar com título de Libertadores na bagagem, Rubinho? Olha só, Pedro, confirmando meio-dia com 32 minutos, campeão da Copa Libertadores do Campeonato Brasileiro, ele que passou pelo Cruzeiro, teve as suas categorias de base, a formação como atleta, acabou rodando, inclusive, né, foi contratado pelo Botafogo em 2024. E é o Vitinho, lateral direito. O atleta ainda muito jovem, né? Tem 26 anos, até o seu irmão disputa a Copa Itatiaia. O Vitinho tá sempre presente aí nos jogos, pelos campos da Copa Itatiaia. E o atleta que interessa ao Cruzeiro foi oferecido ao Cruzeiro. Eu entrei em contato com a diretoria do clube, que confirma a informação, mas, de certa forma, até mesmo por tudo que o Vitinho produziu, né, nesta temporada, foi convocado aí para a seleção do Brasil, e o Cruzeiro querendo colocar no negócio o William, teria uma compensação financeira. Mas a interesse do atleta, entrei em contato também com o staff do jogador, que mostra sim o interesse de voltar para Belo Horizonte, garoto da terra. Então o Vitinho, quem sabe, podendo ter essa negociação, indo o William pro Botafogo e o Vitinho chegando em Belo Horizonte, mas ainda tudo, né, naquele cenário das negociações, das conversas, mas até pelo desejo do atleta, por ser de BH, quem sabe podendo dar um casamento bom aí, Pedro. Que panorama, hein, Simões? Vitinho, lateral titular, lateral importante, essa possibilidade no Cruzeiro, né? Com o Fagner, com o William, com a situação da lateral, com o jovem Cauã. É que você enxerga isso tudo, hein, Simões? O Pedro, acho que o Vitinho fez uma temporada melhor que o William.
O Fagner foi prejudicado pela questão da lesão. Eu acho que, assim, subiria de patamar o Cruzeiro, tá? Até pela motivação. Talvez pro próprio William fosse interessante, né? Uma troca. O William, que é muito bom jogador, chegou à seleção brasileira recentemente, mas não viveu um 2025 no mesmo nível que ele viveu 2023 e 2024. Pode ser uma coisa interessante, né? Mas aí tem a questão do acerto financeiro que o Botafogo pagou. Aliás, não sei se já pagou, né? Mas o Vitinho veio do futebol europeu por um valor considerável. Do Burnley, da Inglaterra. Exatamente, por um valor considerável. Então, mas de toda forma, seria, assim, um incremento pro Cruzeiro, tá? Daria um grau ali naquela lateral direita do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, se o Cruzeiro consegue contratar o Vitinho. Concorda, Ale, que sobe de patamar a lateral direita do Vitinho pro William? Eu concordo, eu acho que seria uma contratação importante. Essa posição não é fácil, não é simples, e você está contratando um titular. Para mim, você está contratando um titular. Claro que aí tem uma questão de composição de elenco para ver quem que não fica, né? Quem que o Cruzeiro pode negociar, mas para mim o Vitinho seria titular desse Cruzeiro. Passa a régua na informação do Cabuloso pra gente, Rubinho. Seguimos atualizando toda a situação de mercado. O Cruzeiro muito próximo aí do Vitão, Gabigol muito próximo do Santos. Era uma informação que a Itatiaia já trazia logo após, né, a eliminação na Copa do Brasil, pelo clima com a diretoria, pelo clima com o elenco, pelo clima depois também tendo com o técnico Tite um contexto para o Gabriel Barbosa deixar a toca. Então é o intuito, o desejo da diretoria do Cruzeiro, que trata, lógico, a negociação com muita cautela, até porque é um ativo no clube. E o Cruzeiro tem muito cuidado e responsabilidade em cima de tudo isso. Vamos atualizando para você ficar sempre muito bem informado. Nesse Natal, voltamos na programação da Itatiaia, Pedro. Bom trabalho para você, Rubem Júnior. 12h36 aqui no rádio. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!